Olá, líderes pioneiros! Eu estou aqui com o Tarcísio Ximenes, num evento da Editora Gente, um evento de best-seller. Sabe quem é o Tarcísio Ximenes? Ele é o embaixador da cidade de Kissimmee, onde fica a Disney. E ele vai lançar o livro, qual? Experiências Mágicas, a Jornada Disney e o Legado do Bob Iger. E sabe por que é importante isso? Porque todo mundo está falando da experiência da Disney, todo mundo está falando de encantar o cliente. Porque a geração Z comanda hoje a decisão. E a decisão que a geração Z comanda é baseada na experiência. Não é baseado no produto, não é baseado na marca. Porque eles trocam de marca o tempo todo. Sim. Mas a experiência eles não trocam. E a liderança do futuro, que é o que esse fera aqui entende, tem a ver com a experiência. Tem a ver com entregar conteúdo e tem que entregar um legado. Fala mais, Ximenes. E aí, assim, Rui, o que a gente vai falar, assim, se baseando em todo o exemplo e a inspiração que eu tenho no Bob Iger. No Brasil, as pessoas brincam comigo, dizem quem é Bob Iger, mas simplesmente é o cara que era repórter da ABC e assessor de produção do Frank Sinatra e depois de 30 anos se tornou o maior acionista da Disney, né? Para quem não sabe, mas a Disney não são só parques de diversão, é a ABC, a ESPN, a Fox, a Marvel, os Vingadores, né, para você que não conhece, ele comprou a Pixar, né, a Century 21 Fox Filmes, a Lucas Filmes, né? Então todas essas marcas de filmes de Hollywood, ele é o proprietário de todas elas. Ele é conhecido como o rei de Hollywood, mas ele tem um exemplo para nos inspirar e inspirar os jovens líderes da geração Z, que é exatamente o princípio de você desde cedinho já entender o que é viver por propósito e viver no seu dia a dia, criando experiências que a gente chama mágicas e memoráveis na vida de cada pessoa, não só dos funcionários, não só dos clientes, mas simplesmente viver para criar experiências mágicas e memoráveis na vida de cada pessoa que encontrar no seu caminho. Gente, Tarcísio mora em Orlando, ele está lá no coração da Disney. Ele já conhece muita gente que transformou vidas e que faz a sua liderança uma coisa de impacto e de impacto positivo. Bob Iger, ele negociou com grandes empresários. Como que ele comprou essas grandes marcas da Marvel? Como que ele comprou? Como que ele negociou com o Steve Jobs? E os bastidores dessas negociações, quão difícil. A gente não está falando de Mickey, a gente está falando de Disney. De business, a gente está falando de business, a gente está falando de um cruzeiro que ele criou para ir além dos parques. É isso aí. O conglomerado Disney, né, é algo assim fantástico. Quando você lê no meu livro, você vai ver. E interessante, no final de cada capítulo, eu levo a pessoa na jornada da Disney a ela responder, a gente chama PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Olá. Porque para o líder se encontrar dentro daquela história do Bob Iger e ele tentar se assemelhar a esse estilo de liderança, né? Mas é uma liderança realmente extraordinária a nível assim global, né? E é algo fantástico que o Bob Iger faz, o que todo o Walt Disney Company faz, né? E então, o Tarcísio aqui, ó, Tarcísio aqui, o que ele estava? Ele estava aposentado, estava sossegado lá em Orlando. Ele resolveu reviderar tudo de novo para mexer com você. Virou a minha cabeça, porque eu acho que a gente tem que evitar e às vezes evitar alguns erros, né, do passado e seguir para colaborar com o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento dos novos líderes. Eu sou apaixonado por liderança, por pessoas, e eu quero estar junto dos jovens empreendedores. Eu coordenei um departamento de startup na Universidade Central da Flórida. Tive a oportunidade de desenvolver empresas com muitos jovens americanos e estrangeiros do mundo todo. Então, é o Business Incubator Program. E quando você estiver em Kissimmee, para quem não sabe, Kissimmee é do ladinho de Orlando, mas é onde está a maioria dos parques da Disney. Eu estou em Kissimmee Celebration, né, a nossa sede. Vivo numa comunidade de golfe e estou sempre aberto a receber as autoridades, os líderes e vamos organizar juntos experiências em Orlando, visitar os bastidores da Disney. Tudo isso é acessível para a gente. Não, pois é. Porque faz parte da cultura americana ter os acessos, porque a América toda é uma grande empresa, é um grande negócio abençoado por Deus. E desde os princípios da Constituição foi constituído para ser um lugar próspero, onde todo mundo prospera, todo mundo cresce, é muito friendly para estrangeiros, entendeu? Então é um lugar fantástico. E você comentou dos erros, Tarcísio. Sabe os grandes erros que eu cometi no começo da minha carreira? Foi não seguir grandes mentores, não seguir os grandes líderes. Isso é importante. Aí é que eu digo assim,
Hoje eu estou mentorando também e sendo mentorado a vida toda, né? Pois é. E daqui para frente as pessoas têm que entenderem, por exemplo, o Rui Francisco, com a experiência que ele tem internacional, de CEO, CFO e tudo, ele sabe, conhece a cultura americana e ele já está contribuindo muito com as empresas do Brasil, mas você da geração Z tem que ficar colado nele. E é como eu tenho mentores de 87 anos, gente. Olá. Eu tenho mentores que já foram presidente da Boeing, da American Airlines, da GE. E olha, você não tem noção como é sentar e ver a experiência. Eles contam as histórias para você. Ali é mais do que uma faculdade. Você fica uma semana com um cara desse. E economiza caminho. Mesmo que você pague uma mentoria com um de nós aqui no Brasil, não tem como mensurar o valor disso, da experiência. A gente contando uma história para você, é como se você economizou aí 5, 10 anos numa faculdade. E sabe o que é, gente? É só ligar pro Tarcísio e falar, Tarcísio, vamos almoçar? E ele vai almoçar, simples assim. Eu tenho um canal no YouTube, que eu não tinha, mas agora eu tenho, é Tarcísio Ximenes JR, Sonho Americano. Não tem muito conteúdo ainda, mas eu tenho um canal no YouTube. Mas vai lá, no Instagram, @Tarcísio Ximenes, com X, JR de Júnior. E eu espero estar mais junto aí do Rui, né? Ou no Paraná, ou em São Paulo, e a gente poder partilhar, porque nós estamos aqui para servir, né? É isso aí. Princípio número 1. Vai lá, Liderança Pioneira Metaversa. Contem Acessa com lá. a gente, nós estamos juntos, meu irmão. Grande abraço.